Vou começar outro. Dúvidas frequentes da técnica de soft line. Vamos comigo que o vídeo de hoje é um compilado que eu mandei para alguma das minhas alunas e eu vou aqui explanar com vocês cada subtópico, falando um pouquinho sobre essas principais dúvidas de quem realiza a técnica de soft line. A primeira dúvida é o peso da mão. E uma das coisas que eu sempre falo que é muito legal para você treinar, para você ver se você está no peso de mão adequado, é você treinar no balão. Quando você treina no balão, você vai ali errando, acertando, você vai ajustando, calibrando a sua mão para você trabalhar de uma forma muito leve. Trabalhar de forma leve em pálpebras, ele é primordial porque é uma zona extremamente vascularizada e a pele é extremamente fina, que requer um altíssimo calibre nas suas mãos para você não acabar estourando nenhuma veinha e deixando os olhos da sua cliente roxo e nem ter vazamento, intercorrências durante seu atendimento. Então você precisa trabalhar com a mão leve, passar várias vezes no mesmo lugar e não estourar o balão. Então vamos comigo treinar no balão. Me mandem os treinos, me marquem lá no Instagram. Meu Instagram é Marja que eu vou adorar acompanhar os treinos de vocês. E é primordial também você esticar bem a pele. Isso é primordial para que quanto mais a pele esticada estiver, mais fácil será a sua implantação durante o seu atendimento. Se você deixar a pele um pouquinho frouxa, a agulha ela não vai entrar e não vai implantar com facilidade. Sendo assim, você vai ter que passar várias vezes no mesmo lugar e causar até um processo inflamatório maior. Por isso, é primordial você esticar bem a pele para que mesmo com a mão leve, você passando várias vezes no mesmo lugar, você consiga um excelente resultado. O segundo, Marjorie, qual o limite do gatinho? Qual o direcionamento? Então, printa essa tela aí. Os limites do soft line é do ponto A, que ele é o meio dos olhos, ao ponto B, tá? Esse é o limite do nosso gatinho. Então, eu faço uma primeira camada maior e depois uma segunda camada um pouquinho menor aqui, ó. Eu sempre construo o soft liner em camadas. A parte maior, que vem aqui dessa primeira ilustração, ela é uma parte que eu faço mais fluido, mais clarinho, sempre da raiz para cima e do gatinho para frente. Então eu venho cruzando aqui, ó, para ficar um efeito bem translúcido e leve. E depois eu venho fazendo uma subcamada um pouquinho menor, como está aqui na imagem abaixo, para que eu vou fechando e fazendo um efeito mais gateado e delineado. O direcionamento do meu gatinho sempre é uma linha perpendicular à lagrimal de baixo, tá? Em direção às sobrancelhas. E o limite é o meu côncavo móvel. E o início, ele inicia bem rente aos cílios da cliente, tá? Então isso aqui é legal de vocês fazerem um print. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Que eu também estarei respondendo vocês. Aqui a gente pode ver, ó, que em alguns casos eu passei um pouquinho. Aqui é porque eu estico a pele, eu seguro ela assim, ó. E daí ele parece um pouquinho. Mas nesses dois casos aqui, ó, se você for ver, esse aqui é um olho oriental, eu passei um pouquinho. E esse olho ela quis bem grandão. Nesses dois casos aqui eu achei que ficou bem harmônico. Aqui eu falei pra ela que não era tão interessante a gente subir tanto. Só que quando ela abria os olhos, a parte aqui era bem gordinha, ela acabava cedendo e não aparecia tanto, por isso que ela quis que saísse um pouquinho mais. Eu aviso que quando a gente tira uma foto de lado assim, ele não fica tão harmônico, ele parece um rabinho. Mas tem como ser feito, mas você tem que avisar a sua cliente que o correto, o indicado, não é correto, o indicado é você trabalhar até o côncavo móvel aqui, ó. Tirar essa parte, trabalhar até aqui. Então, eu mostrei para ela, ajustei, subi um pouquinho. Quando ela sentou, ele ficou harmônico. É muito importante que você veja a tua cliente sentada também, porque isso vai ver e vai direcionar se não tá torto um lado pro outro. Você consegue ali calibrar a sua visão, tá? E algo muito importante, que às vezes eu fecho um olho assim e abro o outro assim, para eu ver bem os olhos. Porque quando a gente foca os dois olhos, às vezes fecha um e abre o outro, muda o nosso foco interno. E a gente às vezes consegue perceber algumas diferenças.
Sempre terá diferenças, mas a gente precisa deixar os dois delineados, os dois direcionamentos do gatinho o mais similar possível. A outra pergunta muito comum: fica azul cicatrizado? Depende do que é azul para você. Eu tenho soft liner, se vocês forem ver, eu vou ficar de ladinho aqui, ó, tô com um pouquinho de extensão de cílios. E o meu soft liner eu não considero ele azul, mas ele é levemente acinzentado. Por a gente trabalhar com uma técnica semi-permanente, existe um desbotamento natural dessa técnica, tá? Principalmente se a cliente passa muita base, ela cobre a base e passa a base em cima do soft liner, ele vai remeter meio que a um azulado e não exatamente é da técnica, porque ela passou muita base em cima. Por isso é muito importante ela colocar um cotonetinho, limpar com demaquilante a técnica. Esse aqui é o resultado cicatrizado, ó, para vocês verem. Ele não fica extremamente preto, mas ele não fica azulado. Ele tá uma cor bonita, tá uma cor leve nos olhos dela. Margem, a cada quanto tempo ela precisa renovar essa técnica? A renovação de técnica é uma média de 4 anos, tá? Peles negras, às vezes eu coloco um pouquinho de vermelho junto, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas porque as peles negras, elas tendem a esfriar um pouquinho mais a tinta, deixar o tom um pouco mais frio, e com isso eu aqueço um pouquinho a tinta. Isso é pra gente falar em outro vídeo, tá? Mas é muito importante você explicar pra sua cliente que ele não vai ficar preto. Preto é só o delineado que ela compra no Boticário, da NYX, da MAC, seja lá qual marca ela tá utilizando. Mas quando a gente fala de técnica semi-permanente, a gente não pode garantir algo porque a gente não está trabalhando num papel. Eu não estou desenhando aqui igual no iPad, que eu desenho às vezes para vocês para mostrar alguma ilustração, que é uma parede branca, né? A gente está falando de um organismo vivo. E quando a gente fala de um organismo vivo, influencia se ela fuma, o estilo de vida, se ela sua, se ela faz muito exercício, se ela faz plástica, se ela faz peeling, o que ela toma, o remédio que ela usa, se às vezes ela usa o Roacutan, o que ela está tomando, o que ela consome, o tipo de alimentação dela, tudo isso interfere. Eu, por exemplo, Margem, se eu uso alguma base que às vezes não fica tão boa com a minha pele é muito chata para base. A minha base acabou, eu vim embora, a minha base acabou. E eu passei outra e já saiu uma espinha aqui, ó, no meu queixo. Uma vez eu passando a base. O meu marido, a pele dele é extremamente sensível. Se ele come chocolate, começa a sair acne nele. Porque é um organismo vivo. Cada um, ele reage de uma forma diferente. Margem, minha cliente fez delineado, ela vai pra praia, todo final de semana ela tá na praia. Ela é uma pessoa que ela faz hidroginástica, tá ali sempre na piscina. Margem, minha cliente é atleta, ela corre maratona sempre tá de boné, sempre suando, sempre transpirando. Pode ser que a técnica desbote mais nela? Sim. Então, todos esses fatores, eles influenciam na cicatrização, regeneração tecidual e como esse pigmento vai acontecer na pele. Pessoas que fumam muito, o lábio tende a ser um pouco mais escuro, a sobrancelha tende a cinzentar um pouco mais e os olhos, às vezes, tendem a ficar um pouco mais frio, a tonalidade do delineado. Então, a gente não pode garantir para nossa cliente que a técnica ela não vai ficar, uma coisa que eu garanto, que não vai ficar verde, que não vai ficar roxo, mas um leve azuladinho não vai ficar inestético. Se você trabalhar na forma correta, garantindo os padrões específicos, ele não vai ficar feio. Eu vou mostrar agora para vocês um caso de correção, tá? Muitas clientes me perguntam, e correção, quando eu posso fazer? Qual é a hora de eu fazer essa correção? E aqui são os 3 fatores que eu analiso na hora de executar a técnica. Margem, quais são esses 3 fatores? A coloração, ela precisa estar clara ou desbotada, tá? Então, assim, essa técnica aqui, ela não tinha embaixo. Embaixo era um lápis que ela usava a prova da água. Que, olha, eu suei pra tirar e não consegui tirar tudo. Então, ela tinha esse delineadinho aqui, ó. Ele tava levemente acinzentado já. Ela queria algo um pouco maior. Ela queria que realçasse um pouco, porque ela achou um pouco grosso. Aqui embaixo ele não tava tão pigmentado. Então, eu vim, fiz uma raiz de cílios um pouco mais aparente, ó. Trabalhei aqui, como tava grosso aqui, ó, essa região. Trabalhei esfumandinho mais. Trouxe um pouco de delicadeza pra cauda. Vim aqui, ó. Como aqui já tava grosso, eu só fiz aqui, ó, o gatinho, ó. Direcionamento até aqui. Então, eu desci aqui um pouquinho, fiz até aqui. Tive que escurecer essa região aqui, ó. Que tá bem essa região aqui, ó. Escureci. Fechei bem. E trabalhei ali nos olhos dela.
O design, ele precisa estar adequado e ele não pode ter intercorrência. Se tivesse um vazamento aqui escuro, grande, eu já ia indicar para um profissional de remoção a laser, tá? Margem tá grosso, o olho tá inestético, não tá algo bonito. Remoção a laser com um profissional qualificado que pode trabalhar com olhos, que tem o protetor ocular de olhos. Então, faça parceria com esses profissionais. Hoje o laser, eu falo assim que toda micropigmentadora é muito importante ela ter algum parceiro de laser, porque são uma via de mão dupla, às vezes até mesmo corrigir os nossos trabalhos no início da nossa jornada. A gente precisa ter clareza que a gente precisa desse procedimento para recomeçar, para limpar a pele e fazer novas escolhas. Na cidade onde eu morava, em Curitiba, ele tinha várias profissionais, eu sempre indicava para uma das minhas amigas, e ela sempre estava fazendo esse protocolo de laser quando eu via necessidade. Em alguns casos, eu fazia uma cobertura desse procedimento antigo. Mas o principal é que você tem que ter domínio total da técnica de softline antes de querer se aventurar a corrigir olhos. Eu falo assim que quando a gente fala em correção, a gente tem que pensar que a gente precisa melhorar a autoestima da cliente. E a gente não vai fazer isso tendo dúvidas ou medo. Então a gente tem que ter segurança total do que está fazendo para que a gente escolha e opte por realçar e melhorar esse olho. Eu falo que, uma vez eu ouvi o James falando que somos ousados. A gente mexe com a criação divina. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. E quando a gente quer fazer um procedimento estético, a gente está mexendo com a imagem e semelhança de Deus nas pessoas. Elas são lindas, elas são belas naturalmente. Você quer realçar aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado e cautela e não querer às vezes se aventurar querendo fazer correção, querendo neutralizar olhos. Olhos é carbon black puro. Às vezes a pessoa trabalhou de uma forma inestética, aprofundou muito a mão. Trabalhando de uma forma superficial, você não vai conseguir corrigir isso. Por isso, às vezes, a melhor coisa é ela ir para um profissional de laser e ela ir para um profissional adequado de remoção para que ela consiga ali começar de novo e ter a autoestima restaurada. Então aqui correção é algo que precisa tomar muito cuidado. A gente precisa ver esses 3 pilares, esses 3 fatores fundamentais e você precisa estar totalmente segura da técnica para poder se aventurar numa técnica de correção. Se você ficou com alguma dúvida, das dúvidas frequentes que me mandam sobre softline, ou ainda você tem uma dúvida que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários que eu farei um vídeo para você sobre esse assunto e eu estarei respondendo você. Um beijo e até o próximo vídeo.